Quando aconteceu a pesca maravilhosa, que é um dos milagres mais conhecidos do Evangelho, né? Quando Jesus foi lá e Pedro tinha passado a noite toda sem pegar nenhum peixe, Jesus vai lá e manda ele lançar a rede mais uma vez mais, e ele obedece o Senhor Jesus, e ele faz uma pesca maravilhosa, de tal maneira que havia o risco do barco afundar, de tão grande quantidade de peixe, pesou o barco de tal maneira que houve o risco de afundar. E aí diz assim, o texto sagrado mostra qual foi a reação de Pedro, aqui no versículo 8 diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pense comigo, como é que pode, diante de um milagre tão grande, porque qual é o pescador que não fica feliz de puxar a rede e a rede trazer tantos peixes a ponto do barco afundar? Numa só, uma lançada só, e o barco fica cheio de peixes. E Pedro fala para Jesus: ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ou seja, fica longe de mim, eu não mereço estar perto do Senhor. Essa reação de Pedro traz para nós uma lição extraordinária, porque hoje em dia também as pessoas vêm à igreja, até porque Jesus é o mesmo, Ele não mudou, os milagres continuam acontecendo. A pesca maravilhosa para muita gente acontece no dia seguinte, às vezes que a pessoa vem na igreja e no dia seguinte está lá uma causa na justiça que estava 10, 20 anos parada, no dia seguinte às vezes a pessoa vai ver, o dinheiro está lá na conta dela, ela consegue pagar uma dívida impagável, ela consegue fechar um grande negócio, ela consegue, sabe, sucesso nos negócios, ou então ela volta, é um milagre físico, a pessoa volta no médico, e ela chega lá, e o médico pega o exame e diz assim: você não tem mais nada, o exame deu negativo, eu não sei o que aconteceu, mas sumiu, não tem mais nada. Ou então na hora mesmo da própria reunião, a pessoa entrou com uma dor, com um caroço, com uma infecção, com uma inflamação, e na hora em que a gente ora, ministra a cura, desaparece. Enfim, o milagre pode acontecer em qualquer área da vida da pessoa, mas o que esse milagre provoca em você? O que o milagre provoca em você? E o que é que Deus quer provocar quando Ele faz o milagre? Qual é a intenção de Deus? Será que Deus faz o milagre por milagre? Será que só aquilo que Ele fez, você chega na igreja e resolve o seu problema? Será que isso é a única coisa que Deus quer? Será que Ele te trouxe para isso? Apenas para isso? É óbvio que não. É como se o milagre fosse apenas uma amostra grátis, fosse apenas um sinalzinho que Deus faz, justamente para que as pessoas
entendam que elas não estão em qualquer lugar, ou elas não estão diante de qualquer um, porque você só vai partir para o espiritual e para a salvação a partir do momento que você crê que você está diante de alguém que é um enviado do céu, ou que é de Deus, que aquela pessoa que está orando por você tem uma autoridade espiritual. Amém, pessoal? Porque nós só podemos ajudar uma pessoa que entra aqui a partir do momento que a pessoa crê que a palavra de Deus na nossa boca é verdade, que a pessoa crê que nós somos de Deus. Então, até aquele momento, você sabe que momentos antes desse milagre acontecer, e nós vamos ler mais tarde isso aqui dentro dessa reunião mesmo, momentos antes disso acontecer, Jesus tinha pedido o barco de Pedro emprestado para ele poder ensinar as multidões, porque ele entrando no barco, o barco ficou como um altar, porque ele ficava uma distância da multidão na praia, e no mar, você sabe, o vento ajuda a levar o som. Então Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito, como um altar, ficou ali. E Pedro já tinha trabalhado a noite toda, não pegou nada. Quando Jesus chegou na praia, ele estava enrolando as redes, estava lavando as redes, depois de uma noite fracassada. Pedro poderia ter dito assim: pede para outro, eu estou cansado, trabalhei a noite toda, não peguei, ele não conhecia Jesus. Mas Pedro foi solícito, ele, mesmo cansado, ele deixou Jesus usar o barco dele, ficou ali, e ficou ouvindo Jesus falar. Mas, quando acabou a pregação, Pedro não chegou para ele dizendo assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas quando ele viu a rede lotada de peixes, no momento que não se esperava aquilo, porque a noite passou, ele não pegou nada. Dizem que a noite é que é bom para pegar. Então ele pensou assim: não é possível, isso aqui não é coincidência. Esse homem é um homem que há poder nele, ele é santo, ele não é, eu não estou falando com qualquer um. Então, naquele momento, Pedro vai, vamos voltar nessa parte, versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, ele dobrou os joelhos, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pronto. Agora, a partir dessa frase, o relacionamento dele com Jesus e Jesus com ele ali subiu de nível. Agora não era mais milagre físico, agora entrou no campo da alma, agora entrou no espiritual, entrou naquilo que Deus queria, porque Jesus disse para ele: não temas, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, a partir de agora você vai ganhar almas, você vai ser um pescador de almas. A partir do momento que ele reconheceu a sua condição de pecador. Amém, pessoal? Então, eu estou falando tudo isso para você se situar. Será que isso aqui já aconteceu com você? Que vem na igreja, que vê milagres, que ouve testemunhos, que vê o demônio ficar de joelhos na sexta-feira, que vê pessoas dando testemunho de curas milagrosas, ou na sua própria vida. Será que você já passou por essa, já teve essa reação? Que reação? A reação de se prostrar e dizer assim: Senhor, eu estou perdido. Quem sou eu? Eu sou pecador, eu não sou digno de pronunciar o teu nome, eu não sou digno de estar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto isso não acontecer, você vai ficar apenas no nível de receber bençãozinhas. Mas você nunca vai entrar no nível de um relacionamento estreito com Deus, a ponto de receber o Espírito Santo e você ser um instrumento de Deus lá fora, na sua casa, na sua família, onde você for. Lembra que a gente falou, enquanto a pessoa não aprender a descer, ela não vai estar preparada para subir.
Jesus disse que veio buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes a pessoa vem na igreja e ela não se vê perdida. E eu vou até descer agora para falar mais perto de vocês. Às vezes a pessoa não enxerga que ela está perdida. Porque, por exemplo, eu já vi gente dando testemunho e dizendo assim: quando eu cheguei na igreja, você vai certamente você que acompanha os testemunhos vai entender bem o que eu vou falar agora. Tem gente que diz assim: bispo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no fundo do poço. Eu era viciado em cocaína, eu era viciado na cachaça, eu não dormia de noite, eu estava sofrendo com depressão, enfim, a pessoa fala dos dramas vividos e diz assim: eu estava perdido, eu estava no fundo do poço, e aí eu me entreguei, Jesus me libertou. Tem gente que diz: eu manifestei com o demônio, e Jesus me libertou, e eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou. Mas tem gente, eu já ouvi a pessoa dizendo assim: olha, quando eu cheguei na igreja, eu não estava assim no fundo, eu estava na tampa do poço, na tampa ali, não estava no fundo assim, porque eu não era uma pessoa, eu nunca usei drogas, eu nunca roubei. Então eu vivi a minha vida assim, sabe, de casa para o trabalho, trabalho para casa, e aí me convidaram para vir na igreja, então eu vim assim, mas eu não estava como as outras pessoas assim, perdida. Estava tão perdida quanto. Porque não existe pecado, pecadinho e pecadão. Quem não tem Jesus está perdido, igual o que está lá na droga, lá na Cracolândia agora, não tem diferença. Eu também, falando assim a título de testemunho, eu nunca usei drogas também. Bebia, fumava, nunca usei drogas, nunca, sabe, vivi uma vida assim torta como... Mas houve um momento em que a pregação, a palavra de Deus, veio como uma espada que feriu a minha alma e me fez enxergar que eu estava indo para o inferno, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu preciso de salvação. E no momento em que eu reconheci isso, eu desci. O que Pedro fez? Pedro se prostrou, não foi? Ele desceu, ele reconheceu que eu não sou digno. Você sabe que a pessoa, quando ela só olha para o milagre, a reação de Pedro pode ser outra, poderia ser outra. Pedro poderia chegar, bater no ombro de Jesus e falar assim: o senhor vai estar por aqui amanhã de novo? Por volta desse horário? Ou não dá para o senhor estar à noite com a gente, sair no barco com a gente não? Porque esse homem é mágico, pô. Pedro poderia dizer assim: Mica, o senhor não quer uma comissão para trabalhar comigo? Porque quando a pessoa ela só vê o material, ela só se interessa pelo material. Tem gente que é assim, ela vem na igreja movida por milagres. Às vezes a gente atende pessoas que dizem assim: bispo, eu estou voltando. Mas está voltando por quê? Não, porque eu estava afastado. Mas afastou por quê? Não, porque eu vim e não consegui nada. Quer dizer, tem gente que pauta o relacionamento dela com Deus nos resultados que a fé traz. Se ela receber, ela fica. Se ela não receber, ela vai embora. Tem gente que trata Jesus exatamente assim, como um remedinho.
para tirar a dor. Quando a coisa aperta, ela vem. Se a coisa melhora um pouquinho, ela se afasta. Ou se ela não tem o resultado que ela tanto quer, ela vai embora. E não é isso que Deus quer. Você sabe que o milagre que Deus faz na nossa vida, Ele não é simplesmente um milagre pelo milagre, não. Até porque os milagres que Deus faz para nós, isso são coisas muito passageiras. A nossa vida para Deus, pessoal, o tempo da nossa vida para Deus é como a vida de um inseto para nós. É como nada. Se você for curar a patinha de um mosquitinho, a vida do mosquito ele dura dias. Então, você já viu alguém tratar a pata de mosquito quebrada? Tem algum especialista que a gente trata aqui, patinha que quebra de mosquito? Porque todo mundo sabe que o mosquito, a vida dele é... A nossa vida para Deus, a Bíblia diz que a nossa vida para Deus é como uma fumaça. Nós somos como a erva do campo que hoje nasce, amanhã seca, murcha e morre. Mas ainda assim Ele nos cura, Ele cura. Você chega com um rim problemático, Jesus cura o rim, Jesus cura a perna, Jesus cura inflamação, infecção. Mas na verdade, não é que Ele está interessado apenas só no seu bem-estar, naquela cura, não. É justamente para que a sua fé seja despertada, para Ele poder curar a sua alma. É para você reconhecer que aqui há um Deus vivo e dobrar os seus joelhos e dizer assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu estou perdido. Enquanto a pessoa não se vir perdida, não reconhecer que ela está perdida, ela não vai ser achada. Jesus veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Você pode ser aqui, está aqui hoje, e você é um filho de membro, você já nasceu na Igreja Universal, hoje você está aqui, anos atrás você estava na IBI, e você nunca foi para o mundo, você nunca teve uma vida torta, você nunca viveu uma vida errada, você foi saindo, você começou na IBI, da IBI você foi para o FTU, da FTU você foi agora para o FJU, e agora você está aqui, e você diz assim: eu nunca fui perdido. Você está tão perdido como o cracudo que está lá na Cracolândia, porque enquanto você não se humilhar e não se converter, você é tão perdido quanto. Compreende, pessoal, sim ou não? Só em Jesus você vai encontrar salvação, e a salvação não é pelas obras. Não pense eu sou uma pessoa certinha, cresci na igreja, então por isso eu já estou salvo. Não, se você não se humilhar, se você não descer, se você não dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor. Enquanto não houver esse reconhecimento, o Espírito Santo não vem. Aliás, você sabe que às vezes a dor é um ingrediente que acaba ajudando, né? Porque a pessoa que vem do inferno, que comeu o pão que o diabo amassou, ela acaba tendo uma tendência, ela tem uma tendência maior de se humilhar, por causa da dor. A dor nos humilha, é ou não é verdade? A dor humilha o ser humano. A dor quebra o orgulho. Quando a pessoa está na dor, por isso que a gente costuma dizer, né? Eu não vim pelo amor, mas pela dor, porque realmente a dor humilha, a dor quebra a gente. Posso contar uma história para vocês? Mas não pode espalhar, não. Inclusive você que está assistindo, não fala para ninguém, não. Essa semana eu acordei pela manhã e fui me preparar para as responsabilidades do dia aqui no templo, fazer o que tinha que fazer, reuniões, programas. E logo depois do banho, aqui a minha coluna travou, aqui na escápula. Não sei se você já teve isso, do músculo dar uma travada, e até na hora de respirar o pulmão doía. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: amor, eu não estou aguentando de dor, foi de uma hora para outra, travou aqui o músculo, eu estou, até para respirar está ruim, sabe, acabou, uma coisinha
coisinha de nada, um músculo que trava, você vira um alface. É ou não é verdade? Você não consegue andar. Eu falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Vai fazer, não consegui fazer nada. Teve que procurar uma fisioterapeuta que fez o procedimento aqui. Aí eu perdi metade do dia. A dor te humilha. A dor humilha, a dor mostra para você assim, você é humano, você não é nada. Na hora da dor, às vezes a gente diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, vem uma dorzinha, que é uma coisa que qualquer um pode dar um mau jeito, você dorme às vezes meio atravessado, tem um torcicolo, acorda assim, é ou não é? Acontece, mas a dor te humilha e mostra que a gente não é nada. E quando a dor vem, minha amiga, meu amigo, não tem negócio de ficar. Você vê que quando a gente lê lá que Pedro se prostrou, o que é você se prostrar? É você se humilhar. Então, às vezes Deus permite a dor para poder nos salvar, porque tem gente que só se quebranta quando vem a dor. Que bom que melhor que não precisasse, né? Mas tem gente que é assim, é aquela velha história, tem gente que só vai ter um encontro com Deus se primeiro tiver um com o diabo. Sim ou não? Então, quando vem a dor, pessoa, por exemplo, às vezes cai doente no hospital, tem dinheiro para comer nos melhores restaurantes da cidade, comida top. Está lá com milhões na conta, mas está comendo arroz sem sal. Sim ou não? Tem que comer arroz sem sal, o médico não deixa comer com sal. Aí vem aquele arroz sem sal do hospital, tem que comer. A pessoa tem dinheiro para comprar as melhores roupas importadas nos melhores shoppings de São Paulo, mas fica o dia inteirinho com aquele aventalzinho, que amarra aqui atrás, com o bumbum de fora, e fica lá no hospital. Tem que vestir a roupa do hospital. São situações assim que humilham a gente e que mostram você é humano e os recursos que você tem são limitados. Eu sou Deus. É como se Deus dissesse, eu sou Deus. Então quando a pessoa se prostra, quando a pessoa se humilha diante dele, aí ela está pronta para ser exaltada. E qual é a maior exaltação que você pode ter? É você receber o Espírito Santo e você ser usado por Deus. A maior glória do homem é conhecer a Deus. Amém, pessoal? A sua glória não pode ser o dinheiro, o diploma, o seu título de doutor. A sua glória não pode estar nas conquistas deste mundo. Deus diz, né? Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso sim constitui a glória do homem. Mas a pessoa só tem acesso a isso quando ela aprende a descer, quando ela se quebranta. Então, não importa se você está aqui e está lutando para sair das drogas, ou se você veio na escadinha desde o dia, você foi apresentado no altar e foi EBI, FJU, FTU, FJU, você veio e você diz assim, eu nunca fui para o mundo. Se você não se converter, você está perdido. Tem as ovelhas perdidas lá fora, mas a parábola também fala da dracma perdida dentro de casa. Tem gente que está perdida dentro da igreja, porque nunca se humilhou, nunca se prostrou, nunca disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, nunca reconheceu os seus pecados. E enquanto isso não acontecer, não vai ser achado. Enquanto não descer, não vai subir. Quem entendeu direitinho? Fique de pé.